equipe paulista. Una palavra. Ih, Vene. Pois é. Tem dia que é noite, Fernandinha. Olha ele aí, ó. Uma palavra pra ele, hein? Em pleno setembro. Olha aqui, ó. O meu time ganhou esse final de semana. Ô, Pedrosa, o seu time ganhou? Novamente. Ô, Cris, o seu time ganhou? Ganhou bem? E o seu, Vene, o que aconteceu? Ganhou também. O Uma quê? chinelada do Corinthians dentro da Neoquímica. Vai, Vene, o povo Foi quer contra o te Vasco o ouvir. jogo ontem? Não. Gol do Thales Magno, Ramon Dias. Solta no gol. Só faltou ele pegar o pênalti. Aí eu falo, para. Pô, aí é pra largar de ver Ah, o que mesmo. não é difícil. É, hein? o que não é. Ô, Vene, Bom fala goleiro, aí que o inclusive. povo tá querendo te ouvir, que o povo quer você nervoso com esse Flamengo. Pô, então o povo tinha que me ver ontem, porque ontem eu fui dormir bem nervoso com o Flamengo. Eu tô precisando de um detox de férias do Flamengo, porque o Flamengo tem me deixado muito nervoso. Mas vamos falar sério agora. A verdade é o seguinte, a gente brincou ali sobre o VT, que teve apagão no segundo tempo. A bem verdade é que o Flamengo fez uma partida lamentável, uma das piores desde a chegada do técnico Tite. E um jogador que eu acho que é um bom exemplo para demonstrar o que foi o jogo do Flamengo se chama Davi Luiz. Com todo o respeito que eu tenho a esse jogador, para mim é um jogador extremamente importante também fora das quatro linhas, nos bastidores, pela experiência dele, pela história dele no futebol, mas a partida que ele fez ontem é para ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os 2 gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. O primeiro gol, inclusive, ele teve uma falha individual, que a bola passa por ele e depois ele consegue até correr atrás do Yuri Alberto, ele chega a tempo e se a gente for parar e analisar a marcação dele, gente, isso eu aprendi na minha primeira escolinha de futebol, lá em Araruama ainda, com o meu primeiro professor, você não marca com os pés em lateral assim, em paralelo assim, você tem que fazer uma jogada de corpo para o adversário não cortar de uma maneira fácil e o Yuri Alberto, que nem é veloz, a verdade é essa, passou pelo Davi Luiz com uma naturalidade, com uma facilidade absurda. E depois, novamente, o Flamengo tomando um gol de cabeça, mostrando que o discurso do Matheus Bach e do técnico Tite não é verdade. Quando o Matheus Bach diz que o Flamengo está evoluindo nesse quesito, ele está querendo dizer que o torcedor do Flamengo não entende de futebol. Porque de 35 gols tomados na temporada, 24 foram dessa maneira. Então, como é que o Matheus Bach tem a coragem de dizer numa entrevista coletiva que isso não é um bicho de 7 cabeças? A gente fala isso aqui, mas é muito sério. O Flamengo não pode tomar gol de cabeça em toda a partida como vem tomando. E fora os perigos de gol. Aí vamos para o jogo coletivo. O Flamengo fez um jogo coletivo terrível. O setor defensivo ontem foi uma lástima. O meio de campo ontem não tinha nenhuma organização tática. O Pedro, visivelmente, vamos dizer, fora de ritmo, porque passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, tanto é que teve que pedir para sair porque ele não estava 100%. Ontem foi um jogo para o torcedor do Flamengo, para o técnico Tite, para os jogadores do Flamengo esquecerem. O Corinthians entrou como se fosse uma final de Libertadores. O Flamengo entrou em campo como se fosse estreia na temporada, na primeira rodada do Campeonato Carioca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, a todo momento, acha que vai vencer o jogo com uma certa facilidade, uma certa soberba. E é verdade, os jogadores ontem pareciam que não queriam ganhar o jogo. E aí eu vou para as escolhas do Tite. Não dá para o Tite botar o Alan, quando o Flamengo está atrás de um placar, ele coloca o Alan. Não é pelo momento do Alan, que é horrível. A verdade é essa. Tanto é que ele perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Pelo menos isso foi uma boa escolha do Tite na escalação. Léo Ortiz começando como volante. Mas as escolhas dele durante o jogo não condiz com um técnico que precisa buscar a vitória. E o Alan, a característica dele não é ofensiva. O Flamengo precisava fazer gol. Por que ele coloca o Alan? Acertou quando colocou o Alcaraz, que mostrou que é bom jogador, infelizmente acabou sendo expulso de uma forma merecida, na minha opinião, mas coletivamente e individualmente falando, o Flamengo ontem foi terrível, terrível. E o Gerson, não tem nem como criticar. Ele fez 35 jogos seguidos na temporada. Seguidos. Como é que um jogador como esse, que faz 35 jogos seguidos, vai conseguir fazer 35 jogos bons? Em algum momento, ele vai cair de rendimento. Claro. O próprio Luiz Araújo ontem caiu de rendimento, que na minha opinião ele errou na marcação, um gol de cabeça do Thales Magno, porque ele não acompanhou o Thales Magno. Então foi uma partida terrível do Flamengo. Eu não consigo salvar nada e nem ninguém. Às vezes, né, o Pedrosa, um jogador até que a gente vê uma grande irregularidade, que é o
caso do Gerson, quando nada tá dando certo, como diz o Vene, aquele, hoje tem dia que é noite, às vezes nem esse jogador consegue performar porque o todo começa a ficar meio bagunçado. Pra você, ô Pedrosa, na sua boa análise tática que você sempre faz por aqui, quais são as maiores falhas do Flamengo? Eu vejo que o rubro-negro reclama muito nos retoques do Tite, nas mudanças do Tite, né? Sim. Você concorda com essa braveza aí do torcedor? Olha, Fernanda, eu acho que o torcedor tem todo o motivo para ficar chateado com a atuação de ontem. Existem Essa diversos... palavra existe ou eu inventei? O quê? Braveza. Pô, Me deu uma Bravura, dúvida talvez. agora. Mas tudo Não, bem. bravura é de bravo. Eu tô falando de bravo de Vamos dizer assim, irritado. a chateação. Tá bom, Insatisfação. se eu inventei aí, me perdoe, os professores de português. Insatisfação do Vai, torcedor. segundou, Exatamente. hein, Lucas Pedrosa? Existem vai. vários momentos que eu falo aqui, cara, eu acho que estão pegando pesado demais. Eu acho que em vários momentos o Flamengo faz até um jogo bom, consegue vencer e toma críticas como se tivesse perdido. E ontem não. Ontem eu acho que é um caso isolado. O Flamengo realmente foi bem mal contra o Corinthians. Um Corinthians que, mal ou bem, dentro de casa é muito forte. Recebeu reforços importantes também. O Thales Magno, depois que chegou, ele tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians. Entre outros jogadores, por exemplo, quando o Garro joga, o Corinthians é outro time. É um time muito mais organizado e potente. O Yuri Alberto ontem nem jogou como um centroavante de fato e conseguiu ser importante do jeito dele. E aí a gente também tem que frisar aqui essa questão do Davi Luiz, que pra mim foi muito mal. As falhas individuais dele são cruciais pro resultado. E é um Corinthians que joga muito nessa base da vontade, nessa base da torcida. É um time que tem muita expressão dentro de casa e os jogadores sabem isso. E eu acho que a diferença de postura do Corinthians pro Flamengo, como o Venez citou aqui, ela é nítida. O Corinthians jogou o final da Copa do Mundo. O Flamengo jogou, parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Carioca. E não pode ser assim. Eu só consigo salvar dois desempenhos aqui do time titular. O Luiz Araújo, novamente para mim fez uma boa partida, e o Léo Ortiz. De resto, a equipe do Flamengo taticamente e tecnicamente foi muito mal, e ontem o sistema defensivo, que muitas vezes a gente elogia aqui, novamente foi muito mal pela bola aérea e pelo chão também. Para mim foi um Flamengo totalmente diferente do que a gente espera do técnico Tite, que é consistência. E Zero Fernandinho, consistente. duas coisas que eu preciso mencionar. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar o Tite por ele ter colocado o Davi Luiz. O Davi Luiz, em certo momento na temporada, colocou o Léo Pereira no banco de reservas. Estava performando bem. Sim. A questão é que ontem ele fez um jogo terrível. E outro ponto, todo mundo sabe que o Garro é o cara pensante no time do Corinthians. O que o Tite fez? Deixou o Garro livre. O Garro a todo momento estava com a bola livre. A todo momento ele tinha liberdade para poder criar as jogadas. E é um cara que é fora de série, sim. Joga muita bola. Muita bola mesmo. É um 10 clássico. E ele ontem estava livre. E ficou mais livre ainda quando o Pulgar teve que ser substituído. Sim. Inclusive uma crítica ao Pulgar. Se eu tiver que fazer uma crítica ao chileno todo jogo leva cartão amarelo. Ele precisa melhorar isso. O Tite precisou tirar o Pulgar por conta do cartão amarelo. Porque ele ficou com receio do chileno receber o segundo amarelo e ser expulso, obviamente. Então... Eu não julgo. Porque eu acho que tem, ainda mais no camisa 5, às vezes tem coisas que são necessárias. Não, e às mas vezes eles ficam se expostos. você reparar É no muito Pulgar, frequente, é ele muito. faz isso praticamente muito. todo jogo. Ele E toma assim, muito é falta cartão. boba. É falta boba, que ele não merecia. Ele poderia evitar e aí, consequentemente, evitar o Ele cartão toma amarelo muito também. cartão. Isso Ô, é fato. Alex, por favor, daqui a pouco você traz uma água pro Venê. Porque ele tá muito nervoso hoje. Daqui a pouco vou falar do meu fogão, mas olha aqui, põe na tela. Traz uma água pra ele. Ele já bebeu uns 5 litros, mas ele tá precisando beber mais um pouquinho. Olha só, gente. Quem